Olá, turma! Como vocês estão? Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de rotinas trabalhistas, nesta aula nós falaremos sobre o salário família. Então, o que é o salário família? O salário família é um valor pago ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Então, vocês devem observar que são esses três tipos de segurados da Previdência Social: apenas o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso. No caso, os filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso de inválidos, para quem não há limite de idade. Bem, pessoal, conforme a Lei 8.213, que é a Lei da Seguridade da Previdência Social, diz que o salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção respectivo número de filhos ou equiparados. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade de sexo masculino ou 60 anos ou mais do feminino terão direito ao salário família pago juntamente com a aposentadoria. Então, caso essas pessoas aposentadas aí por invalidez ou mesmo por idade, tendo filhos, de repente filhos ainda, né, dentro dessa faixa etária, de repente até 14 anos, aí seja filhos de repente por adoção, que seriam esses dependentes, ou mesmo filhos com características de invalidez, eles receberão também o salário família. O valor da cota do salário família por filho equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de. Então, nós temos aqui o salário família. Nós trouxemos aqui essas mudanças que ocorreram. Não sei se você já tinha estudado antes, mas para quem não estudou, eu trouxe as duas regras. Mas aqui está valendo atualmente aqui. A partir de dezembro de 2019, tornou-se unificado, né? Dessa forma, não existe mais faixas salariais que diferenciam o valor que o trabalhador recebe. Eu vou mostrar aqui para vocês, no caso aqui, essa parte de baixo da tabela, a gente tem aqui, no caso de janeiro até novembro de 2019. Até antes daqui nessa data, existiam essas faixas, no caso, quem recebia até 907,77, o valor unitário da cota do salário família era 46,54, de 907 até 1.300, então a gente tem 32,80. Então vocês irão perceber que antes existiam essas faixas e conforme a pessoa ganhava um salário um pouco maior, em comparação a essa primeira faixa, tinha essa cota, que no caso o salário família, nada mais é do que aí um benefício, uma cota que irá auxiliar as pessoas que estão em família ou que têm filhos dentro dessa faixa etária. Então, bem inferior. E quem ganhava acima de 1.364 não tinha direito. Então, a mudança veio através da emenda 103, que mudou diversos pontos previdenciários, incluindo o salário família. Então, agora eu quero que vocês observem que essa faixa superior, no caso, a parte superior da tabela, que é a tabela do salário família 2020, que no caso agora, quem recebe até 1.425,56 vai receber o valor unitário da cota por filho de 48,62 centavos. Então, o requerimento do benefício deve ser feito diretamente com o empregador. Então, quem deve pagar o salário família? O pagamento do benefício, ele é feito pela Previdência Social, mas o segurado, empregado, a empregada doméstica deve fazer a solicitação do salário família para o seu empregador. Porque o que ocorre? O empregador, ele adianta o valor do pagamento do salário quando é gerada o guia de arrecadação. Então, esse valor é deduzido do total das despesas com os encargos trabalhistas referentes ao empregado. Então, esse é um benefício da Previdência Social. A empresa
ela faz o pagamento, no caso, a empresa vai ser esse intermediador, no caso, o empregador, né? Ele vai ser esse intermediário entre a Previdência Social e o empregado. Ele efetua o pagamento. Aí, no caso, como o empregador, ele consegue deduzir essa parte a partir da diminuição, né, da dedução da despesa dos encargos trabalhistas dentro da própria guia de recolhimento de arrecadação. Então, se ele ia pagar um valor X, ele vai ter essa dedução a cada mês que for pagando o salário família, essa cota do salário família para o empregado. Requisitos para o pagamento. O pagamento do salário família será devido a partir da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado, ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica desses dois últimos. Então, e fica condicionada a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes. No caso, esse atestado de vacinação, o cartão de vacina deverá ser apresentado com relação aos dependentes que têm até 6 anos de idade, e a comprovação semestral de frequência escolar dos dependentes a partir dos 4 anos de idade. Então, essa norma aqui, a partir dos 4 anos de idade, ela é a redação do decreto 10.410 de 2020, de junho de 2020, então é bem recente, que houve essa mudança nessa norma. Para o recebimento do salário família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho, ou a documentação relativa ao enteado, ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. Então, nesse primeiro momento, com relação ao empregado doméstico, ele irá apresentar apenas a certidão de nascimento, mas esses outras documentações, eles deverão ser apresentados para manutenção dessa cota do salário família. Exemplo: Maria tem 3 filhos, um de 2 anos, um de 10 anos e mais um de 12. Para ter direito ao benefício do salário família, os documentos referentes aos seus filhos que Maria terá que apresentar será. Então, Maria tem três filhos, 2 de 1 ano. Então, a gente tem aqui no primeiro requisito que ela precisa apresentar. Ela precisa apresentar 3 registros de nascimento. Como no caso tem apenas um filho que é menor de 6 anos, que no caso tem que estar com o cartão de vacina atualizado em dias, então uma carteira de vacinação atualizada e 2 declarações de frequência escolar atualizadas, porque ele tem aí filho de 10 e 12 anos. Agora a frequência escolar é a partir dos 4 anos. Se esse primeiro filho de Maria tivesse 5 anos, ela já deveria apresentar 4 declarações de frequências escolar atualizada. Dessa forma, o salário família será pago ao empregado pela empresa e ao doméstico pelo empregador doméstico, mensalmente junto com o salário, efetivando-se a compensação quanto ao recolhimento das contribuições devidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Então, é uma cota que o empregado recebe todos os meses. E essa compensação será feita, como nós já falamos, no guia de recolhimento de arrecadação pelo empregador. Ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mediante convênio. Caso o salário do empregado não seja pago mensalmente, o salário família deve ser pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Então, o trabalhador avulso são aqueles estivadores, aquelas pessoas que trabalham em portas, mas, no geral, os estivadores. Ao empregado, ao doméstico e ao trabalhador avulso, aposentado por invalidez ou em gozo de auxílio-doença pelo INSS, juntamente com o benefício. Então, a gente tem aqui os aposentados por invalidez ou mesmo em gozo de auxílio-doença, eles poderão receber o salário família, e isso juntamente com o benefício do INSS. Ao trabalhador especial rural, aposentado por idade,
pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. Então, 60 anos homem ou 55 mulheres, iam receber o salário família, juntamente com o seu valor do INSS. Aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados, juntamente com a aposentadoria. No caso aí, 65 anos de idade homem, 60 mulher pelo INSS. No caso em que o pai e a mãe são segurados empregados domésticos ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família. Então, tanto o pai quanto a mãe, se estiverem dentro daquela faixa salarial de até 1.400, eles irão receber o salário família. O benefício é pago pela empresa, mas essa deverá deduzir dos valores pagos quando o recolhimento das contribuições patronais, a cargo da empresa sobre a folha de salário. Então, essas modificações são do Decreto 10.410, de 30 de junho de 2020. Nós iremos ficar por aqui, então até a próxima aula, que nós iremos dar continuidade aos conteúdos da folha de pagamento. Se cuidem e bons estudos!